Mercedes. Bom, para contar a história da Mercedes, Jorge, a gente tem que voltar nos meados de 1870, mais exatamente 1871, né? Engraçado que a Mercedes sempre esteve muito ligada à indústria de guerra. Para quem não sabe, É, em 1870 teve uma guerra entre a antiga Prússia barra Império Alemão agora, né, contra a França, né, e exatamente. vencida pelo Império Alemão, inclusive anexando vários territórios da França, né, Alsácia e Lorena, que depois voltou a Isso ser ia dar um. Exatamente, isso ia dar um pau no futuro, que vocês iam é, ver. essa Alsácia e essa Lorena, essas duas moças aí, deu problema em duas guerras mundiais por causa delas. Porque um ficou com rancor do outro, depois o outro ficou com rancor do outro, aí, né, o pessoal era muito rancoroso. Não tinha celular, né, pra gente assistir lá ódio no Twitter, né? Aí ficou, Exatamente. tinha que matar os outros, né? E aí, a Daimler, né, que é o sobrenome do fundador do. Hoje chama Grupo Daimler, né? Mas aí o nome, a razão social chama Mercedes-Benz. Mas antes de se tornar Mercedes, o primeiro nome da marca, né, é, é, é Daimler. E o primeiro nome chamava Daimler É, Motoren Gesellschaft, né? E é. o meu alemão tá Mas enferrujado, a mas, né? gente pode dizer assim, Fábio, que o Daimler, assim, ao contrário do Carl Benz, que era aquele inventor primário, né, um cara, assim, estava mais para o desenvolvimento empírico. O Daimler, ele era o cara dos negócios mesmo, a gente pode dizer assim. Era um Ele, na cara, ele verdade, era o grande capitalista, assim, né? contextualizando, que aí que é o importante das nossas lives, a gente gosta de contextualizar o momento sócio-histórico. O momento histórico do mundo, a gente está falando da segunda revolução industrial, o aparecimento dos motores a combustão, né? Que antigamente, Primeiramente a vapor, né? a Depois a primeira revolução combustão. industrial a vapor, né? E após a segunda revolução industrial, a combustão. E a Daimler, é, ele, o Daimler, né? Ele já existia vários protótipos de carro. O primeiro protótipo do Carl Benz, que é esse no canto superior Essa, esquerdo, que é o que na Benz verdade é um triciclo, né? É um, é, assim, como se é fosse um triciclo, né? com apenas 3 HP de potência, né? Só que qual foi a grande jogada tanto do Carl Benz e tanto do Daimler? Patente. Eles É, patentearam a ideia. Coisa que o Santos exato. Dumont não fez, É verdade. É verdade. né? Eles tinham controle, né? Realmente, eles tinham controle sobre o que seria, né? O que viria a ser o Produto, automóvel, né? o produto que eles tinham era patenteado, ou seja, a pessoa apareceram muitos outros, mas eles tinham o início do que se pensa de linha de produção. Tanto é que a, a Daimler, né? Vamos aportuguesar. A Daimler Motores, né, que é o primeiro nome da Mercedes-Benz, ela ela se especializou em fabricação de carruagens mecanizadas, né, sem cavalos, que é a imagem inferior aqui, ó, no meio do slide. E isso na época, pessoal, era um negócio tão espantoso, assim, tipo, realmente a gente tem que se transportar para a época, né? Porque as pessoas viviam num mundo onde a atração era animal, né? Era um negócio, assim, comum era você ter sempre um cavalo, né? Puxando alguma coisa. Esse era o mundo desde sempre, desde os idos de Cristo, vamos dizer assim. E o E Gottlieb você viu Daimler, uma.
O Gottlieb Daimler, ele morreu poucos anos depois disso aí. O Daimler morreu bem. Um pouquinho depois ele morreu, né? E depois o controle da empresa ficou com um cara que é hoje conhecido também por uma marca chamada Maybach. Né? Na verdade, Daimler... os três eram concorrentes. O engraçado da história é que os três eram concorrentes. Era o Gottlieb Daimler, que tinha a Daimler Motors, né? O Wilhelm Maybach, né? Que criou a famosa marca de luxo Maybach, né? A Maybach nessa época construía carruagens de luxo motorizadas. Maluco, você não tá entendendo isso aqui. Você não tá entendendo, né? Inclusive, eles fabricavam essas carruagens para o imperador. Sim. Né? Na verdade, era uma construção para aquisição de pessoas muito ricas, né? Realmente, sim. Nessa época mesmo, só os barões mesmo, os caras que, tipo, grandes industriais, né, que iam se aventurar a ter um carro. Porque também era uma coisa meio complexa, né, Fábio? Não era, assim, não era tão padronizado. Assim, não é que não era padronizado, mas o controle de qualidade não é, obviamente, como os dias de hoje. Então, eles davam alguns problemas, né? Tinha que sempre estar uma constante manutenção, né, nesses tipos de carro. Mas não deixou de ser uma revolução, né? Não deixou de ser uma revolução. E aí, só para vocês entenderem, que aí começam as construções dos nomes. Em 1892, houve a primeira fusão automobilística do mundo, que foi a fusão Daimler Motors com a Maybach. Isso, lembrando que eles eram de regiões distintas. A Maybach é oriunda de Stuttgart, na Alemanha. Isso, centrão lá. Terra da Porsche. Terra da Porsche. E o Daimler era de Mannheim. Né? Depois, né, com os eventos que a gente vai contar depois, eles se refundaram em Munique. Mas, a princípio, inclusive o Karl Benz também era de Mannheim. Mannheim. Mas, na história, em 1892... né? Pode falar. E o Karl Benz, ele era um cara, assim, que... Ele era um cara de outro tempo, de fato. Ele por exemplo, quando a Daimler começou a expandir, ela via, por exemplo, as competições automotivas como uma propaganda, né? Como um chamariz. O Karl Benz não via bem isso. Ele era realmente o cara que via os carros como meio de transporte, né? De ir para o ponto A ao ponto B. Né? Era um cara... A gente tem que considerar, ele era um cara que nasceu em 1844. Então, realmente, para ele fazer sentido, que o carro fosse um utensílio mesmo, né? Não uma peça de potência, né? E a Daimler, ela começou a ter esse momento de ousadia. Eu diria que foi o início da Mercedes, de fato, no motorsport, né? Foi com a Daimler e não diretamente com o Karl Benz, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente também. É verdade, teve muita brincadeira que me abriu ontem. E o Rodrigo falou assim que quer ver o Netuno C lá em ação. Até eu quero ver também, viu, Rodrigo? Esse aí eu vou precisar da ajuda da Daimler aí para meter o motor lá para ver qual que... Meter um motor de Porsche 911 lá, será que dá certo? Não, sabe o que eu queria, Fábio? Aquele motor do Renault lá, 8 cilindros em linha, inclinado, injeção direta. Eu queria esse motorzão lá, ia ficar um monstro o carro. Mas aí, voltando aqui a Mercedes, então em 1992 fundiram a Daimler Motors, né, com a Maybach. E aí a sigla, né, mudou. Começou a se chamar DMG.
E aparecem muitas nomenclaturas de carros da Mercedes, pré-Mercedes-Benz, né? Como DMG. Então, já explicando o primeiro tópico, DMG é Daimler Motors, Daimler Maybach Group, né? Group. Daimler Maybach Group. Então, em 1892 eles se juntaram e continuaram a expandir os negócios, né? O Daimler era especialista em motores. O primeiro protótipo de motor a gás foi dele, na história. Exatamente. Então, ele é um cara que gostava de potência, né? Um cara que, sim, ele queria motorzão bruto. Ele não queria alguma coisa só funcional. Na Alemanha, no Império, né, alemão, que ele começou a trabalhar também, a DMG, né, começou a trabalhar também no ramo naval. Para quem não sabe, os U-Boats lá, que são os submarinos alemães da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, eles tinham muitos motores, eram Daimler. Dos U-Boats. Até navios grandes, mas aí são poucos. Era muito pouco. No começo ali, né? Quando ele morreu, já não teve como mais. Mas... Desses fundadores, Fábio, o Daimler foi o primeiro a morrer, né? Assim, dentro do Maybach e o Benz. 1900. O Maybach foi o mais longevo, morreu em 1964. E o Benz morreu em 1929. E aí, entramos num período onde o carro era novidade, mas já estava estabelecido como meio de transporte. E aí a gente entra aí na nossa era moderna, né? A partir de 1900, que é o primeiro pré-guerra, que é o pré-guerra, primeiro pré-Primeira Guerra Mundial. Que teve um boom muito importante por causa da corrida armamentista. Os exércitos que antigamente marchavam a pé, né? E que por marchar a pé eles tinham uma limitação de tamanho, tinha limitação de recursos. Suprimentos, né? Você alocar suprimento, recursos. Inclusive, aí já vou deixar o jabá, porque o jabá é gratuito, né? Contextualizando, o Jorge escreveu um livro deste período, né? Um romance. Exato. Exatamente. Quando as rosas queimam, está na Amazon, e quem quiser, ainda só digital, depois eu vou fazer a versão física aí. E ainda tem a parte 2, hein? Então o negócio tá ainda só o começo aí. O Jorge tá afim de ser o novo Tolkien, né? Só faz Bíblia. Então, pô, você vai ter que fazer aqueles apêndices explicando coisa que você não explicou nos livros. Igual... Versão 2, sabe? Versão 2, né? Não, o Tolkien tem o Silmarillion, depois aí tem o Hobbit, tem o Senhor dos Anéis. Mas, por exemplo, o povo mandava cartas pro Tolkien pedindo, mas peraí, por que os elfos eram assim, etc. Aí ele escrevia praticamente um livro para a pessoa, respondendo a carta da pessoa. Então, o cara recebia um catatal, né, de 300 páginas. Então, para quem gosta do Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis é muito complexo de acompanhar, porque, tipo assim, os filmes só tem o Hobbit e o Senhor dos Anéis mesmo. E tem a série agora que fala da segunda era. Mas, para quem gosta de verdade dos livros, não é só os livros. Tem vários e vários e vários apêndices que o Tolkien mandava explicando várias coisas, opiniões, e de onde que ele tirou inspiração. Manuscritos. Os manuscritos, exatamente. E vale muito dinheiro. Quem tem não vende, vale muito dinheiro. Mas, Tolkien que é dessa época, tá? Tolkien Também. Tolkien, ele serviu a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, ele foi soldado. E aí, a DMG, ela cresceu, aproveitando o boom da Segunda Revolução Industrial,
e aproveitando também o crescimento econômico do Império Alemão, porque, quero lembrar a todos, o Império Alemão é uma das potências, né, do começo do século XX. Na verdade, corrigindo Exatamente. aqui, a Alemanha de 2024 é a maior economia da Europa. E aí você conta Inglaterra, Sim. você conta Grã-Bretanha, você conta França, você conta França. Itália, Espanha, Portugal. A Alemanha está à frente deles todos. Hoje. E há uma teoria também, Fábio, que uma das causas, né, da Primeira Guerra Mundial foi exatamente esse momento de expansão econômica alemão, né? Isso, além de mexer internamente com a Alemanha, preocupou, né, os vizinhos europeus que